Uma boa noite a todos, né? Vamos dar início à nossa reunião desta noite. Por favor, Luizinha, apaga para nós. Então vamos. Antônio Carlos, se quiser subir. Então vamos nesse instante elevar o nosso pensamento a Jesus e pedir mais uma vez a proteção por intermédio da equipe colaboradora de nossa reunião, que possamos desenvolver uma reunião bastante proveitosa a todos nós aqui encarnados, quanto os desencarnados. Que nós vamos aproveitar a mensagem para que possamos harmonizar os nossos pensamentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Ave Maria. E assim, meus irmãos, com essa prece nós damos por iniciado a nossa reunião desta noite. Que a paz de Jesus possa permanecer com todos. Gostaria de pedir aos companheiros que estão aí atrás, viessem para frente aqui, vamos ficar mais aconchegante aqui. Vem para a turma aí atrás aí. Ô Milena, eu pedi para você fazer a leitura para nós. Nós estamos estudando o capítulo 18º e a Milena vai ler para nós. Boa noite. Tá ótimo. Dar-se-á àquele que tem. Seus discípulos... Pode abaixar um pouquinho, João. Instruções dos Espíritos. Seus discípulos, se aproximando, lhe disseram: Por que lhe falhais por parábolas? E lhes respondendo disse: É porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado. Porque a todo aquele que já tem, se lhe dará ainda, e estará na abundância. Mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo que tem. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e escutando não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre neles quando disse: Escutareis com vossos ouvidos e não ouvireis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. São Mateus, capítulo 13º, versículo de 10 a 14. Prestai bem atenção naquilo que ouvis, porque se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servides para com os outros, e vos será dado ainda mais, porque se dará àquele que se já tem, e para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo que tem. São Marcos, capítulo 4, versículo 24 e 25. Dá-se àquele que já tem, e se tira àquele que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que frequentemente vos pareceram paradoxais.
Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Não a recebeu, senão porque tentou dela se tornar digno. E o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Estes esforços firmes, perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um imã que chama para si as melhoras progressivas, as graças abundantes, que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no cume da qual está o repouso depois do trabalho. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco. Tomai isto como uma oposição figurada, pois Deus não tira às suas criaturas o bem que se dignou fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que havia recebido pouco. É o próprio Espírito, Ele mesmo, que, pródigo e negligente, não sabe conservar o que tem, e aumentar na fecundidade o óbolo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe ganhou, e o qual ele herda, vê esse campo se cobrir das ervas parasitas. E seu pai que lhe toma as colheitas que não quis preparar? Se deixou as sementes destinadas a produzir nesse campo mofar por falta de cuidado, deve acusar seu pai se elas não produzem nada? Não. Em lugar de acusar aquele que tinha tudo preparado para ele, de retomar seus dons, que acuse o verdadeiro autor das suas misérias, e que então, arrependido e ativo, se lance à obra com coragem, que rompa o solo ingrato com o esforço da sua vontade, que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele jogue com confiança a semente que tiver escolhido como boa entre as más, que a regue com o seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebeu. Então ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão produzir 100 e um outro 1000. Coragem, lavradores, tomai as vossas grades e as vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai dele o joio, semeai aí a boa semente, que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor o fará produzir os frutos da caridade. Um Espírito Amigo, Bordeaux, 1862. Então nós vamos passar a palavra ao Essado, que ele vai fazer o estudo para nós. Boa noite a todos. Que a paz de Mestre Jesus esteja em nossos corações. É de se admirar quanto mais nós vamos aprofundando em nossos estudos da doutrina espírita, é de se admirar a grandiosidade da sabedoria de Jesus. E isso nos aumenta cada vez mais a nossa fé, a nossa crença, a nossa confiança, a nossa segurança no Mestre que temos, que foi escolhido pelo Pai desde antes da formação do nosso planeta, para dirigir a construção do planeta, podemos dizer assim,
quando, desde a formação, o resfriamento, depois as várias eras geológicas que demoraram bilhões de anos até chegar o momento de receber seres vivos, né? E tudo começou da maneira mais simples possível e seguindo todos os níveis evolutivos, né? Passando pela fase mineral, fase vegetal, animal, até ganhar a maturidade, não digo maturidade psicológica, mas o patamar, o nível de homem, né? E quando nós falamos homem, está incluído as mulheres, sim, viu, gente? Né, Plínio? Costumou-se, né, de uma forma machista, usar essa expressão homem, né? E durante muito tempo a mulher esteve assim inferiorizada, né? Mas hoje cada vez mais nós vemos o valor, a grandiosidade, né, da figura da mulher, principalmente pelo seu lado materno. Enfim, esses preconceitos vão acabando, né? Como não poderia deixar de ser, com o progresso, com a evolução. Mas nós atingimos, o planeta atingiu esse patamar, esse nível, né? E se a Terra tem aí uns 6, 7 bilhões de anos, o homem, nós podemos dizer que está na Terra há 1,5 bilhão, né? Há 1,5 bilhão não, há 200 mil anos. Há 1,5 bilhão são os seres vivos, né? A chegada aqui dos princípios inteligentes que vão fazer toda aquela caminhada que vocês já sabem, né? Mas o trabalho não ficou por aí, não fica por aí, né? Nós adentramos a fase de mundo primitivo, vivemos esta fase durante muito tempo, né? Desde aí os homens das cavernas, homem de Neandertal, né? Que são os seres primitivos, até alcançar um nível maior, né? E que Jesus pudesse falar, né? É como a gente, na nossa família, nós temos os nossos filhos pequenos, para conversar com eles na idade infantil, nós usamos uma linguagem mais ao nível deles, né? Nós não podemos falar como se fala a um adulto, né? Até podemos conversar sobre os mesmos assuntos. Tem um teórico da pedagogia que afirma que tudo pode ser ensinado à criança, desde que você fale a linguagem dela, né? Então, Jesus, como grande pedagogo, né, como grande mestre, ele também teve esse cuidado, né, para quando nós estávamos na fase primitiva, a maneira de lidar era uma, né? Mas nós podemos dizer
que Jesus nunca deixou a humanidade abandonada. Ele nunca deixou de enviar missionários em todas as partes do mundo. Em todas as partes do mundo. Se ele veio, conviveu entre nós, no meio do povo judeu, no meio dos hebreus, foi porque os hebreus eram o único povo que tinha a crença num Deus único. Né? Era o único povo, então ficaria mais fácil dele estabelecer a sua plataforma de ação, como diz Emmanuel numa de suas mensagens, né? Para ele estabelecer. Porque se ele pegasse um povo que era politeísta, que tinha crença em muitos deuses, por exemplo, o povo grego, né? Chegava a ter mais de 20 mil deuses. Mais de 20 mil deuses. Né? Você não contou ainda não quantos deuses são, né, Jatir? Nem queira, viu? Que eram muitos deuses. Né? Mas agora os hebreus não, já tinha crença num Deus único. Né? E aí Jesus chega meigo, né? De uma forma simples, não chegou com pompas de rei, de príncipe. Ele não veio no meio da nobreza, muito pelo contrário, né? Ele veio no meio da simplicidade, do povo simples. Seu pai era carpinteiro, ele também aprendeu esse ofício, né? Mas depois ele vai trazer para nós, mostrar uma intimidade maravilhosa com Deus, chamando-o de Pai. Então ele foi o primeiro a chamar Deus de Pai, né? Eu e o Pai somos um. Eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará um outro Consolador. E várias outras passagens em que nós vemos esta intimidade de Jesus com Deus. Ele se mostrando submisso, dizendo, uma frase muito interessante dele: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Né? Então vejam a importância que é fazer a vontade do Pai. Vejam só, né? Ele que já era um espírito super evoluído, né? Muitíssimo evoluído. Mas é claro que para fazer a vontade do Pai, realmente tem que ter alcançado um patamar, né, elevado. Eu digo de uma forma integral, de uma forma total, né? Porque nós também temos que fazer a vontade do Pai, porque não tem outro caminho, não tem outra alternativa para nós do que o conhecimento das leis divinas e a sua vivência, né? E a sua vivência. E como Jesus disse que ia rogar ao Pai para enviar um outro Consolador, o Espírito de verdade, que ficaria para sempre conosco e daria testemunho, e que nós também testemunharíamos, né? E o que é dar esse testemunho? O que é a doutrina espírita dar o testemunho?
né? É porque nós podemos começar pelo objetivo da doutrina espírita, que é de instruir e esclarecer os homens para a transformação da humanidade, né? Instruir e esclarecer os homens para a transformação da humanidade, né? E Allan Kardec foi um missionário escolhido, né? Um homem da ciência, um pedagogo por excelência, uma pessoa que já estava consagrada, podemos dizer assim, porque aos 50 anos ele entra em contato com os fenômenos, ele já era uma pessoa consagrada, no meio universitário, inclusive, né? Já trabalhava na universidade, já tinha livros de pedagogia, livros de educação lançados, né? Mas ele tinha um espírito de ciência, um espírito científico, que era, inclusive, na época em que ele viveu, era o auge, vamos dizer assim, do avanço da ciência na época, né? Tanto é que Paris era conhecida como a Cidade-Luz. E Allan Kardec já estava em Paris, ele que havia nascido em Lyon, né? Já estava em Paris, já vivendo, convivendo nesse meio de pessoas instruídas, nesse meio universitário, nesse meio científico, né? E ele é convidado, é chamado a analisar os fenômenos, mesa girante, né? E a partir disso ele se interessa cada vez mais, se debruça, se dedica, né? Se entrega a esse trabalho de pesquisa, de observação, de análise. E o que deu? Surgiu uma filosofia, né? Daqueles fenômenos surgiu uma filosofia. Então, o Espiritismo, uma definição que ele mesmo dá, é uma filosofia com base científica e consequências morais, né? E por que uma filosofia? Porque a filosofia sempre sai na frente, sempre vem o questionamento, né? Sempre vem a teoria, sempre vem os conceitos, sempre vem os fundamentos. E ele colocou tudo isso no Livro dos Espíritos, no primeiro livro da codificação, que surgiu em 18 de abril de 1857. Né? E nesse livro, então, ele mostra a filosofia. Tanto é que está escrito lá, no frontispício do Livro dos Espíritos, em cima do título, Filosofia Espiritualista. Espiritualista é uma expressão genérica, abrangente, né? Que abrange várias religiões, abrange várias filosofias que, né, acreditam no espírito, acreditam na alma, acreditam em Deus, né? E depois, em 1861, ele lança o Livro dos Médiuns, que ele diz ser a continuação do Livro dos Espíritos, né? Era o aprofundamento. Inclusive, o Livro dos Médiuns corresponde à segunda parte do Livro dos Espíritos, que é da intervenção, do relacionamento entre o mundo espiritual
e o mundo corporal, né? Surgiu o Livro dos Médiuns. Depois desses dois livros, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, ele começou a preparar um trabalho quietinho, sozinho, não tinha falado com ninguém. Um belo dia, ele recebe uma comunicação do Espírito de Verdade, né? Comentando sobre o trabalho que ele estava fazendo, comentando sobre o Evangelho, né? Que no início teve o nome de Imitação do Evangelho. O lançamento do Evangelho, segundo o Espiritismo, começou com o título de Imitação do Evangelho, né? Dizem que era uma maneira, quando se queria escrever a respeito de um livro, era costume usar essa expressão imitação, né? Não que ele iria fazer uma coisa diferente, né? Ou por vaidade escrever coisas próprias para ficar famoso aí, né? Pegar uma carona no Evangelho de Jesus. Não, é porque ele já estava pensando na restauração do Evangelho de Jesus, né? Aquele Evangelho que começou a ser escrito por Mateus, foi o primeiro evangelista, né? Ele anotou sobre a vida de Jesus, né? Sobre os milagres que ele fez, sobre as profecias, né? E sobre a parte moral também, claro, né? Mas, depois de Mateus, nós tivemos Marcos, o Lucas e João, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses quatro, Lucas não conheceu Jesus. Ele vai escrever baseado nas informações de Maria, né? E João conviveu com Jesus, era o mais novo, né? E o único que morreu de tempo. Ele morreu sem ser martirizado. Todos os demais foram martirizados, né? E até Paulo, né? Que não foi um grande combatente, mas se tornou depois um grande, se não o maior apóstolo de Jesus, maior divulgador do cristianismo, né? Também vai morrer degolado, né? Martirizado. Mas então, Jesus previu, profetizou inclusive, que as suas palavras enfrentariam dificuldades, né? Enfrentariam grandes dificuldades, ficariam esquecidas, porque o movimento contra o bem foi muito forte, né? E nós que trabalhamos aqui na casa, nós também percebemos isso. Quantos irmãos ainda são contrários ao bem, né? Tanto é que é uma das dificuldades do trabalhador de Jesus encontra com esses irmãos. Mas o próprio Jesus falou que não nos deixaria abandonados, que Ele nos daria sempre assistência, retaguarda, e realmente é o que acontece, né? A gente vai
enfrenta com fé, com dedicação, com amor. Temos algumas dificuldades. Joãozinho, você está arrumando aqui, Joãozinho? Consertou. Esse de baixo. Então, mas nós sempre temos o amparo, né, dos benfeitores, mas ainda existem irmãos que não gostam, né, que as pessoas ajudem, umas ajudem outras, que as pessoas façam o bem, né, porque eles estão fazendo o mal e vem outro para atrapalhar. Então, para eles, aqueles que estão fazendo o bem, que estão procurando proteger, mas essa proteção nunca é unilateral também, né? Porque quando se acolhe a todos, tanto aquele que está sofrendo a perseguição, como o que está perseguindo, né? Todos são acolhidos. O trabalho no bem, ele não é assim uma guerra, não é unilateral. Nós não encaramos esses irmãos como inimigos, mas como irmãos, né? E sabemos que um dia eles mudarão, como nós também já mudamos, né? Que se a gente for ver, no passado nós também estivemos contra o bem, né? Mas graças a Deus, né, que nós mudamos e estamos tentando caminhar no bem. Ninguém é perfeito, todos temos dificuldades, né? Mas o que importa é seguir em frente, é manter o ideal aceso, né? E a esperança de que um dia nós superaremos todas as nossas dificuldades, né? Mas então Allan Kardec, como a gente estava dizendo, ele preparou o Evangelho, né? Por quê? Porque ele já tinha sintonizado no silêncio, né? Porque ele não comentou com ninguém, já tinha ele já tinha isso em mente, que era restaurar o Evangelho de Jesus. E o que ele fez? Ele pegou a essência, ele vai nos evangelhos, nos evangelistas, e pega a essência. É só aquilo que realmente iria nos ajudar. Nada de coisas polêmicas, nada de coisas que possa gerar conflitos, guerras, né? Como já no passado houve e ainda há no presente também. Guerras por causa de religião, que é o cúmulo, né? É o cúmulo ainda existir isso, né? Isso mostra que ainda nós temos que caminhar muito, né? Para entrar aí no mundo de regeneração. Que já se fala tanto nisso daí que muitos já pensam que vão dormir de um jeito e acordar já no mundo de regeneração. Mas ainda falta muito ainda para a gente caminhar, né? Falta muito para aprender, para praticar, mudar, né? Mas então ele prepara e ele elabora essa obra. Depois ele vem uma revisão, né? Uma outra edição
E aí ele já coloca esse nome, Evangelho segundo o Espiritismo, né? Por que segundo o Espiritismo? Porque ele é... O Espiritismo vai dar uma luz para se entender melhor as máximas de Jesus, né? Por quê? Porque a palavra de Jesus é muito importante, gente, né? Isso não pode e nunca se perderá, né? Não pode se perder e realmente nunca se perderá, né? Porque são palavras sábias, de muito conteúdo, e que constituem o caminho, né? O caminho da nossa transformação, né? O Evangelho de Jesus, a Boa Nova, ele veio nos trazer, nos falar sobre o amor, sobre o perdão, amar os inimigos, né? Ele falou sobre a família, honrai pai e mãe, falou do casal, não separei o que Deus juntou, né? Então, e ele colocou ali no Evangelho o Sermão do Monte. Depois dos primeiros capítulos em que ele coloca os conceitos espíritas, né? Sobre imortalidade, sobre reencarnação, pluralidade dos mundos, a existência de vários mundos, né? Então, olhem, você vê que é uma visão avançada, né? É uma visão avançada sobre o Evangelho, sobre o conteúdo, essa mensagem maravilhosa que Jesus nos deixou, né? E quanto mais nós procurarmos aprender, estudar, entender, compreender, e hoje nós temos a doutrina espírita que facilita muito isso daí, né? Porque ler a Bíblia não é fácil. Ali tem expressões idiomáticas, o contexto, a época, é uma época aí de 2.000 anos, 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás. E começou com Moisés, né? Então é difícil. E as coisas foram escritas assim, com alegorias. É preciso interpretar, é preciso entender a cultura do povo hebreu para entender muita coisa ali. E a doutrina espírita, ela facilita tudo isso. Ela facilita, ela esclarece, ela dá luz. O Kardec, com esse trabalho, ele facilitou muito, né? Por quê? Porque essa mensagem não podia morrer, não podia ficar no esquecimento, de forma nenhuma, porque é a nossa tábua de salvação, né? E hoje o Evangelho é um dos livros mais vendidos no meio espírita, né? E ele está sempre, é o nosso amigo, é o nosso companheiro, é o nosso professor, né? Tudo que a gente tem dificuldade, as nossas dificuldades, nós vamos sempre buscar. Nós queremos um consolo, nós vamos lá, né? Nós queremos uma solução para um problema, nós recorremos à sua leitura, né?
Então, que nós possamos continuar firmes, cada vez mais, procurando entender e praticar as lições do Evangelho, né? Porque aí sim, nós vamos chegar lá no mundo de regeneração. Né, Luiz? Nós agradecemos ao Antônio Carlos, né, pelo seu trabalho, e realmente o Evangelho é o livro de cabeceira, né? Como o Antônio Carlos disse, ele é o estudo realmente do Evangelho de Jesus, nos seus versículos, né, deixados pelos evangelistas. Por isso que ele é o livro de cabeceira. Todo espírita tem ele ao seu lado, justamente para ler, estudar, né, e praticar, que é o principal. Então nós vamos passar a segunda parte da nossa reunião. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição! E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. E assim, meus irmãos, nós vamos encerrar a nossa reunião, pedindo permissão aos companheiros da espiritualidade que sempre nos auxiliam para encerrar. Que nós possamos sairmos daqui sempre fortalecidos na prática do bem e do amor ao próximo. Que assim seja. Retiremos em paz.